Olá pessoal, como vão? Estou aqui novamente com as professoras da pós-graduação de Nutrigenômica e Nutrigenética aqui da Unip de Ribeirão Preto. Estou aqui com a nossa coordenadora, nossa grande coordenadora Laura. Estou com a professora Gilmara e também a nossa professora Carol para a gente falar um pouco mais sobre o tema. Bom, antes da gente falar especificamente sobre Nutrigenômica e Nutrigenética, a gente vai falar de uma parte cabeluda com essas meninas aqui. Eu trouxe a professora Laura para falar como é que essa pós-graduação ela pode colaborar com o nutricionista ou com o biólogo que está querendo entender um pouco mais aí de biologia celular. Na verdade, essa pós ela surgiu de uma conversa entre mim e a professora Gilmara, duas biólogas, né, papo de bióloga, sobre o projeto Genoma Humano, e a partir disso a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer para a gente colocar dentro da Unip como especialização, porque a gente via isso numa necessidade, já que a gente atua na saúde, uma necessidade para os alunos. E então nós pensamos nessa proposta e concretizamos isso fazendo a pós-graduação em Nutrigenética e Nutrigenômica. Por quê? Porque tanto o biólogo quanto qualquer outro profissional da saúde, ou que tenha curso superior e que tenha interesse no assunto, para ele que ele possa vir a fazer. Porque dentro dessa pós ele vai ter um conhecimento mais aprofundado, um entendimento maior do que é a biologia celular, molecular, do que é a genética, já que a professora Gilmara é geneticista, do que é uma composição de alimento, a bioquímica dos alimentos, né? Daí nós trouxemos as nutricionistas especialistas no assunto para compor o nosso corpo docente. E o interessante é perceber que nessa pós-graduação vocês tiveram um carinho muito grande de atender todas as fases, né? Sim. Então, você percebe que tanto na área esportiva, quanto na parte de doenças, na parte de prevenção, probióticos, como é que foi essa interação, conseguir montar tudo isso? Foram muitas reuniões, muito estudo, muita leitura, muita discussão, né? E essa pós ela já tem uma turma formada, e depois dessa turma formada, durante esse andamento, nós pensamos que a gente poderia melhorar mais e trouxemos mais duas professoras para o grupo, para a equipe, e a gente foi realmente modulando isso conforme as necessidades do aprendizado do dia a dia. Perfeito. Pessoal, quem ainda não conhece, tá? A oportunidade aí. A gente vai lançar 2 vídeos, a gente fez uma mesa redonda primeiro, essa a gente está fazendo outra. Provavelmente a gente vai fazer mais materiais, à medida que a gente for deixando vocês um pouco mais próximos da Nutrigenômica, a gente vai interagindo um pouco mais com vocês. A gente tem 2 feríssimas aqui, e aqui é um embate muito grande, Nutrigenômica versus Nutrigenética. A minha pergunta: o que é Nutrigenômica? Na verdade, as duas andam juntas. Existe uma diferença, mas as duas caminham juntas. É interessante colocar aqui que a bióloga do espaço, assim como a professora Laura, ela dá a base. Ela dá a base da minha formação, né? Sou bióloga e com mestrado e doutorado em genética, e fornecendo as ferramentas para a compreensão da dinâmica dos genes. Que toda essa história dentro da genômica, né, o entendimento veio em 2003 com a elucidação do genoma e depois transcriptoma, que é como esses genes funcionam dentro do nosso organismo. E aí essa conversa veio com toda essa história entre a Laura e eu, e colocando então o meu papel dentro da pós é colocar para vocês a base da genética clássica e molecular, de modo que quando a genômica nutricional ela passa a ter uma maior visão, fica mais fácil de compreender, né? Como que os genes que eu herdei dos meus pais, eles vão atuar dentro do meu organismo de forma a responder diferente numa dieta, sendo que um outro responderia de uma outra forma. Então essa é a grande pergunta: por que o indivíduo X responde de um jeito e o indivíduo Y responde de outro jeito? Então, agora vem para clarear algumas coisas, não só com relação ao emagrecimento, enfim, mas a prevenção de doenças, a melhora na qualidade de vida, enfim. Carol, agora a gente tem os testes epigenéticos, né?
Queria que você falasse um pouquinho mais pro pessoal sobre os testes, como que eles funcionam. Os testes genéticos, eles surgiram nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas hoje a gente já encontra laboratórios brasileiros que estão, né, fornecendo esse teste. Eles são bem simples de serem realizados, né? Até só com esfregaço mesmo de saliva, você pode mandar por correio e ter o seu resultado assim, em 30 dias. Tem os testes diretos para os consumidores, que os próprios pacientes podem conseguir fazer isso, ou mesmo os nutricionistas, né? Não precisa de nada muito além do que o conhecimento na ciência da genômica nutricional. E o que os testes genéticos eles visam é a gente avaliar a sequência do DNA do paciente, né, de determinados genes, né? Cada teste de cada laboratório eles vão avaliar alguns genes específicos que variam, né, de poucos, como 7 até milhares de genes. E a gente vai avaliar essa sequência do DNA, porque dependendo da sequência, o indivíduo ele pode ter um comportamento diferente em relação às intervenções. Então, a gente sabendo como que é essa sequência do DNA dele, a gente vai saber como atuar de forma individualizada, de forma personalizada, né? Que é o novo conceito da nutrição personalizada. Eu vou prescrever uma dieta, né, toda equilibrada, com macro e micronutrientes, mas de acordo com a genética do indivíduo. Excelente. Gilmara, você tinha falado sobre... Você falou de uma forma muito bacana sobre a nutrigenética, aquela que está ali, a nutrigenômica, a interação. Eu não mudo a minha herança. É isso que eu quis dizer para você. O meu perfil, eu herdei. Isso eu não altero. Que é exatamente isso que o teste que a Carol estava falando vai me mostrar. O teste vai mostrar. Aí eu herdei o perfil X. Mas agora, como eu posso modular esse perfil? E essa modulação que vai ditar, então, a prevenção contra alguma doença, ou até mesmo, por exemplo, numa conversa que a gente teve agora mesmo, sobre o câncer. Algumas estratégias terapêuticas, né, auxiliando no tratamento do câncer, envolve prescrição de dietas. E aí, qual seria o objetivo disso? Exatamente modular a expressão de genes envolvidos nessa doença. Você deletando, não é deletar, na verdade, você silenciar genes que estão envolvidos na cascata dessa doença, você consegue uma melhora, né, no padrão desse indivíduo com relação a essa doença. Eu estava discutindo com as professoras um pouquinho antes aqui da nossa mesa. É como que, às vezes, a mesma terapia nutricional ela pode interagir de forma diferente para uma patologia ou para uma determinada clínica. E na área esportiva, como a gente discutiu um pouquinho aqui com a professora Mariana, o pessoal tem a todo custo a ingestão de leucina, a ingestão de proteínas, para tentar ao máximo estimular a mTOR, que é o alvo da rapamicina em humanos, com o intuito de fazer síntese proteica. Todo mundo hoje está muito preocupado com estética, com ganho de massa muscular. Só que a gente tem que lembrar que a partir da hora que eu aciono essa síntese proteica, eu posso estar fazendo, às vezes, massa muscular, eu posso estar fazendo doação para algum tecido cancerígeno, não sei. Então, assim, o pessoal tem agido muito às escuras em relação à adoção nutricional, à adoção da prática nutricional e o objetivo que ela realmente determina. Então, o que eu vejo da nutrigenômica é como que ela realmente vai mostrar como isso está funcionando. E a partir daí, essa importância de saber do teste epigenético e realmente estar a par disso, porque a gente vê pessoas que falam de teste epigenético que não são especialistas, não têm mestrado em nutrigenômica, nada. Só vão lá e fazem, e o máximo que eles costumam ter de feedback é: esse cara ele tem que comer menos carboidrato. Tá, mas e por quê? E o que isso vai causar? Então, eu acho que a interação do profissional com essa área e essa compreensão ela é muito importante. Sem dúvida. Na verdade, só colocando teste genético, né? Teste não epigenético, teste genético. A epigenética, ela entra com uma outra abordagem, né? Ela vem complementar a genômica nutricional, acreditando que os componentes bioativos dos alimentos, eles têm um papel muito importante na modulação desses genes, não alterando esse perfil, apenas modulando, e aí proporcionando silenciar ou induzir a expressão desses genes. De repente você não tem uma atividade interessante com relação a uma performance
esportiva que você faz, por conta de não induzir a expressão daquele gene que você apresenta no seu perfil. E de forma que você, introduzindo algum tipo de componente, você passa a modular ele de forma diferente. Mas a gente não tem... É interessante falar também que com todo o entendimento e a entrada desses novos conceitos, a gente não tem a cura para todas as mazelas, mas mais a compreensão e a adequação dessas dietas. Como a gente falou, por ser uma ciência nova, a gente está começando a ter a compreensão do que a gente fazia. Sim. Acho muito importante deixar claro, né, que hoje a gente tem muitos genes já descobertos. Acho que até algumas partes do nosso DNA que antigamente eram chamadas de lixo, né, hoje a gente já vem estudando que isso é muito importante. E aquele determinado teste, ele vai, como eu disse, estudar 7 pedaços de 7 genes. E a gente tem milhares, né? A gente tem, por exemplo, milhões de polimorfismos. Então, a gente também... os testes, eles são uma ferramenta preditiva que vai auxiliar. Aquilo lá não é o diagnóstico final, né? Então, com o resultado do teste, a gente sabe que a gente tem um aumento do risco, um aumento da chance de ter uma doença. Aquilo não vai acontecer com 100% de certeza. Então, é uma ferramenta muito, muito útil na nossa Ela te dá uma direção para você conseguir. Né? E por isso, né, por a gente não ter, por falar de risco, de predisposição, tem muitos aspectos éticos envolvidos com tudo isso. Sim. Que também, né, a gente discute durante toda a pós-graduação, que eu acho que é muito importante, de quem pode aplicar, como se deve aplicar, quem deve fazer o teste. Exato. Né, que não é assim um resultado igual a gente faz algum outro exame, né? Que a gente tem aquele resultado e é aquilo ali. A gente vai trabalhar com modulações. Legal. Professora, você queria completar alguma coisa aqui da saúde pública? Eu gostaria muito que a Carol falasse sobre as mudanças que haverão também em relação à saúde pública com o assunto de DNA. Então, porque quando a gente pensa assim, em nutrição personalizada, a gente acha que pensa focada para o indivíduo, né? Então, eu vou estudar o DNA dele e eu vou fazer a dieta de acordo com aquele DNA. E o que a gente se pergunta e a saúde pública e a coletividade, né? Mas o que os estudos mais recentes mostram é que, de alguma forma, tentar introduzir esse conhecimento para as próximas diretrizes, sabe? Então, talvez agora a diretriz de ingestão de algum determinado nutriente seja de acordo com algum perfil genético de algum gene que tem grande importância, principalmente de micronutrientes. Então, eu acho que, claro que não é tão atual isso, né? Mas eu acho que aos poucos isso vai chegar para todo mundo mesmo, para a coletividade. Perfeito. Complementar mais alguma coisa, professora? Não, dizer que a nossa pós-graduação está de braços abertos para vocês. O nosso site de acesso para ter o conhecimento de todas as informações é o www.posunip.com.br. O nosso telefone em Ribeirão Preto é 16 3602 6700, falar com a Kátia. Em São José do Rio Pardo é o 16 3681 2655, falar com o Tiago. E tem também o meu e-mail, lauraccd@uol.com.br. Estou disponível para qualquer informação que vocês queiram. Complementar, professora? Acredito que durante nosso vídeo aqui, alguns termos foram muito específicos, mas então fica o convite para vocês virem descobrir o que são esses termos difíceis, que não são tão difíceis assim. Como disse o Eduardo, não são tão cabeludos assim. E vocês vão passar a gostar. E então venham com a gente, venham fazer a nossa pós. Pessoal, se liguem, a professora deixou o e-mail, deixou o telefone para vocês, acessem, tentem entender um pouco mais. Queria mandar um abraço aqui para 3 amigos que acabaram de lançar um livro de genômica nutricional, que é a professora Cominetti, Marcelo, Rogério e Aderuza, lançaram um ótimo livro. Estou esperando o meu vir autografado, viu, Cominetti? Mas em breve ela vai estar aqui com a gente também e a gente vai reunir para falar um pouco mais desse assunto. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, curtam, compartilhem o nosso vídeo, vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas, ok? Abraço.